O dia de ontem foi, portanto, parte do retrato do Brasil de hoje. Confusão na separação de poderes, impunidade dos escândalos da Lava Jato, agora exportada para países vizinhos, e subserviência da política externa brasileira aos interesses partidários de Lula e do PT. Em um só dia, 3 decisões sacudiram as relações internacionais do Brasil. E parece até que elas foram desenhadas para explicar a situação política do país. A primeira foi a suspensão pelo ministro Alexandre de Moraes do processo de extradição de um cidadão búlgaro investigado por tráfico de drogas na Espanha. A segunda foi que Moraes determinou ao governo da Espanha que preste informações em 5 dias, comprovando reciprocidade, em especial em relação à extradição de Oswaldo Eustáquio, jornalista brasileiro que hoje vive na Espanha. E a terceira foi a concessão do asilo político por Lula à ex-primeira-dama do Peru, condenada horas depois a 15 anos de prisão por corrupção em caso ligado à Odebrecht. Se os 2 primeiros são demonstrações da derrocada constitucional e legal do país, o terceiro é mais uma evidência da submissão das relações exteriores brasileiras aos interesses políticos e amizades de Lula e do PT. Mas por que estão tão erradas as decisões de Moraes? Por uma série de razões constitucionais e legais. Primeiro, o STF não se dirige a governo estrangeiro para tomar-lhe explicações. Essa é uma matéria bem estabelecida no direito constitucional e também na lei brasileira. No Brasil, já se perdeu o conceito de separar chefe de Estado e chefe de governo, já que o presidente da República acumula os 2 papéis. Mas, historicamente, é o chefe de Estado quem representa os países internacionalmente. Ao chefe de Estado compete a chefia da diplomacia de um país e é através dele que os países se relacionam. Na Espanha, é ao rei que cabe esse papel. E é por isso que os embaixadores e representantes de outros países se apresentam ao chefe de Estado para serem acreditados, ou seja, são oficialmente apontados por seus países e reconhecidos, no caso pela Espanha, para falar em nome de cada nação. No Brasil, a Constituição atribuiu privativamente ao presidente da República a manutenção da relação com os estados estrangeiros, conforme o artigo 84, inciso 7º da Carta Maior. Moraes não poderia, portanto, mandar intimar o embaixador da Espanha para dar explicações. Na Espanha, quem acredita os embaixadores é o rei Felipe VI. O embaixador brasileiro, portanto, se apresenta a ele e é assim que o Brasil fala com a Espanha, através de seu embaixador acreditado, que se dirige sempre ao governo, ao executivo espanhol. No caso da extradição especificamente, tanto a Constituição brasileira, quanto a lei de extradição, quanto a Constituição espanhola, a lei de extradição espanhola e o Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, todos estabelecem que os procedimentos de extradição serão solicitados de governo a governo, isso é, do poder executivo de um país ao poder executivo de outro pela via diplomática. Moraes, ao mandar intimar diretamente o embaixador da Espanha para dar explicações em 5 dias, ignorou o rito dos procedimentos de extradição, a lei, um tratado internacional e a Constituição brasileira. Não seria inadequado que o embaixador da Espanha, ao receber a intimação, a devolvesse dizendo: perdão, eu não reconheço a via pela qual esse documento me chega. A autoridade que a emitiu não está acreditada perante Sua Majestade o Rei Felipe VI, Rei de Espanha, para falar em nome do Brasil. Como o governo espanhol é, também, de esquerda, o mais provável, no entanto, é que aceite a determinação e preste os esclarecimentos solicitados. Compete, mais uma vez, ao presidente da República, via Itamaraty, se dirigir ao governo da Espanha e não ao STF. Repare-se, não é a primeira vez que o Supremo exorbita a sua competência para exercer relações internacionais. Ano passado, Barroso foi à China discutir cooperação entre os 2 países. Um dos temas da discussão foi o uso de inteligência artificial nos tribunais brasileiros e chineses. Essa questão procedimental, embora grave do ponto de vista da separação dos poderes prevista na Constituição, não é ainda a mais importante desse contexto que assistimos.
Isso porque, além da forma, o conteúdo do que Moraes determinou é, no mínimo, problemático. Moraes quer que a Espanha explique por que não exerceu reciprocidade extraditando Oswaldo Eustáquio. Em primeiro lugar, o compromisso de reciprocidade, que pode sim ser exigido pelos países para extraditar alguém, presume que, em casos iguais, o outro país fará o mesmo que agora solicita. Mas Oswaldo Eustáquio não é um caso igual ao do traficante búlgaro. O traficante búlgaro Vasil Georgiev Vasilev é investigado por um crime comum, tráfico de drogas. No caso, por transportar 52 quilos de cocaína em 2 malas em 2022 em Barcelona. Ele foi preso pela justiça brasileira em 2024. Oswaldo Eustáquio é um jornalista que está sendo investigado pelo STF por fatos que, como foi reportado pela CNN, o Tribunal Espanhol disse tratarem-se de crimes políticos. E não cabe extradição por crimes políticos, nem no Brasil, nem na Espanha. Mas os crimes atribuídos a Oswaldo Eustáquio não são considerados crime na Espanha. Já os crimes do búlgaro são considerados crimes no Brasil, e esse é um dos requisitos para a concessão da extradição, a chamada dupla tipicidade. Os fatos cometidos pelo réu têm que ser considerados crimes em ambos os países. Eustáquio está solto no país ibérico, ao contrário de Vasilev, que está preso no Brasil. Ao fundamentar a sua decisão de negar a extradição de Eustáquio, o Tribunal Espanhol revelou o estado de coisas extremamente anormal e temerário que se passa no Brasil. Disse: por outro lado, o contexto de disputa política no qual se desenvolvem as referidas condutas, tipificadas em nosso Código Penal como delitos de menor gravidade, os procedimentos penais instaurados no Brasil contra o reclamado por infrações penais de natureza análoga, a sua condição de jornalista, as 3 detenções que sofreu, os maus tratos de que afirma ter sido vítima, sendo esse último ponto corroborado pela declaração escrita de um grupo de deputados federais do Congresso Nacional Brasileiro e juntada aos autos, constituem para este tribunal razões suficientemente fundamentadas para crer que, caso a extradição seja concedida, haverá um risco elevado de que a situação do reclamado no processo penal instaurado no Brasil possa ser agravada em razão de suas opiniões políticas e de sua vinculação a determinada ideologia de tal natureza. Ou seja, o Tribunal Espanhol está convencido de que Eustáquio teria um tratamento mais duro na justiça brasileira por causa de suas opiniões políticas. É importante lembrar que a Espanha é governada pelo Partido Socialista Obreiro da Espanha, o PSOE, embora as cortes sejam independentes do governo. O Tribunal Espanhol negou a extradição por não serem os atos atribuídos ao Eustáquio considerados crimes na Espanha, e porque a lei e a Constituição espanhola proíbem extradição por crimes políticos. Moraes quer reciprocidade de uma forma muito peculiar. Deem-me Eustáquio, e eu vos darei Vasilev. Mas essa, digamos, reciprocidade específica não existe. Não se pode pedir uma extradição de um caso em que ela legalmente não cabe, em troca de uma em que ela cabe. Moraes ainda concedeu prisão domiciliar ao traficante búlgaro, emitindo alvará de soltura. Apenas mais um traficante solto pelo judiciário no Brasil. Completando o quadro, Lula da Silva decidiu conceder asilo diplomático a Nadine Heredia Alarcón, ex-primeira-dama do Peru, acusada de lavagem de dinheiro em um caso ligado ao Odebrecht. Nadine é a esposa de Ollanta Humala, um dos presidentes peruanos que compunha o bloco de esquerda do bolivarianismo, que dominou boa parte do continente, e que tinha na Unasul a sua expressão formal e no Foro de São Paulo a sua unidade ideológica, estratégica e programática. A concessão de asilo é um instrumento para a proteção de perseguidos políticos e não de criminosos comuns, como deixa muito claro o artigo 3º da Convenção sobre Asilo Diplomático. Não é lícito conceder asilo a pessoas que, na ocasião em que o solicitem, tenham sido acusadas de delitos comuns, processadas ou condenadas por este motivo pelos tribunais ordinários competentes, sem haverem cumprido as penas respectivas. Mesmo assim, Lula considerou a ex-primeira-dama uma perseguida política. Não bastasse a total destruição da Operação Lava Jato no Brasil,
agora também se está protegendo condenados por lavagem de dinheiro em outros países. É importante lembrar que a Lava Jato peruana prendeu 5 ex-presidentes do país andino. Assim que o Brasil concedeu asilo político, o Peru deu o chamado salvo-conduto a Nadine, uma autorização para que ela saísse do país rumo ao Brasil. Esse é um dever estabelecido na Convenção sobre Asilos e que o Peru respeitou, mesmo sendo absolutamente questionável a legalidade da concessão do asilo pelo Brasil. A lógica é que o governo peruano não tem o direito de contrapor a decisão soberana do governo brasileiro de conceder o asilo, assim como o STF também não tem o direito de contestar a decisão soberana da Corte Espanhola que negou a extradição de Eustáquio. Já a Venezuela, outro membro do bloco bolivariano, e talvez o mais importante deles, não se constrangeu em negar o salvo-conduto aos, estes sim, perseguidos políticos que estão na Embaixada Argentina em Caracas, com asilo concedido pela Argentina desde março de 2024. O governo brasileiro não se deu nem ao trabalho de apontar quais garantias processuais de Nadine teriam sido ignoradas, muito menos quais de seus direitos foram-lhe negados. Depois do asilo concedido, o governo disse que a ex-primeira-dama sofria perseguição ideológica. Parecem esquecer que o ex-presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, de direita, foi também preso por corrupção relacionada à Lava Jato peruana. A aparência, então, é muito mais de uma relação político-ideológica entre Lula e o PT e seus aliados no Peru do que de proteção de direitos humanos pelo Estado brasileiro. O dia de ontem foi, portanto, parte do retrato do Brasil de hoje. Confusão na separação de poderes, impunidade dos escândalos da Lava Jato, agora exportada para países vizinhos, e subserviência da política externa brasileira aos interesses partidários de Lula e do PT. Se passamos vergonha por sabermos que agora o mundo nos assiste, por outro lado, a revelação ao planeta da realidade política e da crise de poderes no Brasil dá um alento de que uma certa exposição externa possa contribuir no processo de restauração da Constituição brasileira. Ninguém espera que uma solução venha de fora, mas agora, pelo menos, sabemos que o mundo inteiro está vendo.